Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário, vamos continuar meditando em 1 Pedro capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira Pedro capítulo 3, versos 17 e 18 está escrito assim: É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Até aqui, só até o verso 18, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és maravilhoso e grande, Tu és justo e fiel, Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Não existe nenhum outro Deus que se compare ao Senhor. Tu és o verdadeiro Deus, o único Deus. Tu és grande, Tu és santo, eterno, maravilhoso, fiel. Tu és longânimo, misericordioso, paciente. Não existe outro como o Senhor. Pai, eu peço perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas que falham conosco. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu te agradeço por mais esse dia, por mais essa segunda-feira, por mais essa oportunidade que nós estamos tendo de meditar na Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra, de refletir sobre as Tuas verdades eternas. Eu te agradeço pela provisão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradeço, Senhor, pela nossa família, te agradeço pela nossa igreja, te agradeço pelos nossos pastores, te agradeço pelas autoridades em geral. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está no controle de todas as coisas e não existe nada que fuja do Teu controle. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor nos abençoe hoje, nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos falhos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Eu oro por aqueles que nesse momento se encontram desanimados, que o Senhor renove, Senhor, as forças dessas pessoas, por aqueles que se encontram desempregados, que o Senhor abra portas de emprego, por aqueles que hoje precisam pagar uma conta e estão sem os recursos, que o Senhor abra os céus sobre a vida dessas pessoas e derrame recursos. Vem com a Tua provisão sobre nós. Mas eu oro principalmente, Pai, para que o Senhor abençoe os nossos amigos mais próximos e os nossos familiares, aqueles que não conhecem o Senhor ainda, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia deles, eles sejam levados pelo Teu Espírito ao arrependimento dos pecados e se convertam ao Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode acessar as nossas comunidades do Telegram e do WhatsApp, seguir a gente no Instagram, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, ajudar o canal, mas você pode principalmente se tornar membro. Quando você se torna membro do canal, você faz uma pequena contribuição mensal ali, você tem benefícios por essa contribuição. Um desses benefícios, por exemplo, é assistir as nossas transmissões ao vivo do podcast. O podcast acaba sendo liberado para todo mundo, mas você pode transmitir ao vivo, mandar sua mensagem ali, é bem legal. Então, torne-se membro do canal, é uma forma de você ajudar o canal a continuar, a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, tá bom? É isso, versos 17 e 18 está escrito, já lemos, né, mas novamente, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. É isso, o texto é muito simples, né? Alguns textos aqui de 1 Pedro, eles são bem diretos, bem simples. Ele fala, é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. Aquele que faz o mal acaba sofrendo, é inevitável. Aquele que faz o bem, Pedro está falando, olha, às vezes mesmo fazendo o bem a gente pode acabar sofrendo. Interessante esse texto, né? É melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. Então quer dizer que talvez às vezes seja a vontade de Deus que a gente passe por algum sofrimento? Difícil inferir isso diretamente só desse texto, mas sim, às vezes é da vontade de Deus que a gente passe por algum sofrimento ali
Ele permite que a gente passe por algum sofrimento, ou é da vontade dele que a gente passe por algum sofrimento. Ai, André, olha o que você está falando. Tá bom, vamos lá, gente. Então, vamos primeiro fazer uma analogia natural e depois a gente faz uma analogia bíblica. Analogia natural. Eu sou pai, tenho 2 filhos. Às vezes, sim, eu quero que eles sofram um pouco, para eles aprenderem que eles não devem fazer aquilo. Vamos lá. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Quer fazer? Vai sofrer um pouco. É melhor que ele sofra um pouco sob o meu controle agora do que ele sofra lá na frente muito sem eu estar perto. Entende o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo bem simples. Falei para não colocar a mão no ferro de passar roupa porque está quente. Falei para não colocar a mão no ferro de passar roupa porque está quente. Falei de novo. Quer colocar a mão? Coloca. Vai sofrer um pouco. É claro que eu, estando ali, não vou deixar se queimar. Fazer uma queimadura de 3º grau na criança. Eu estou no controle ainda da situação. Mas eu quero que ele passe por aquilo, porque ele não está me ouvindo, vai aprender por não me ouvir. Percebeu a analogia natural? Agora, também na Bíblia, a gente vê momentos onde Deus ou permitiu ou foi da vontade dele que o povo sofresse um pouco para aprender. Para aprender que deveriam segui-lo, para aprender que o melhor caminho seria com ele. E veja, não é que Deus levou o sofrimento à pessoa. Esse ponto é muito importante. Não é que Deus fez com que a pessoa sofresse. A pessoa mesmo se colocou num lugar de sofrimento. Vou voltar na analogia natural. Eu não coloquei a mão da criança no ferro. Eu nunca fiz isso com os meus filhos, tá, gente? É só um exemplo. Eu não coloquei a mão dele lá, ou a mão dela lá. Ela colocou a mão. Eu só deixei acontecer. E essa é a interpretação mais comum, essa é uma das interpretações comuns para o sofrimento do homem que Deus, quando a gente se encontra com um texto como esse, pois se for da vontade de Deus. Não é que Deus quer que você sofra, não é que Deus quer que eu sofra, mas é que às vezes ele fala, tá bom, eu vou deixar você sofrer. Eu ainda estou no controle, mas eu vou deixar você sofrer para você aprender que você tem que me ouvir. Mas ele ainda está no controle. Veja, você está fazendo bem, você está fazendo a coisa certa, mas você pode passar por um pouco de sofrimento também. Às vezes Deus fala, você precisa sofrer um pouquinho aqui para você aprender. Percebe isso? Como a analogia natural se reflete aqui? E na Bíblia a gente vê isso, né? Várias vezes Deus deixou o povo de Israel sofrer, várias vezes Deus permitiu que o povo de Israel sofresse para que o povo aprendesse. Quando você lê o Pentateuco ali, por exemplo, você vai ver isso acontecendo várias vezes. Ao longo do Velho Testamento, você vê várias vezes isso acontecendo. Deus fala, tá bom, falei para não fazer. Vocês querem fazer? Faz, vocês vão sofrer, daí vocês voltam, eu cuido de vocês, tá tudo bem. É um padrão que se repete no Velho Testamento. Então é isso. Quando a gente lê esse texto, a gente não pode ignorar as dificuldades de interpretação. É melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. De novo, não significa que Deus queira que você sofra. Mas às vezes ele vai deixar você sofrer, porque é melhor para você. Beleza? Então, não vamos nos abster dos textos difíceis. Ah, André, essa é a única interpretação para esse texto? Não, existem outras interpretações, tá? Essa é uma delas. Ah, André, mas então você não tem certeza do que você está falando. Eu queria que você tivesse certeza. Tem uma galera dessas, né, que acha que a gente tem que ter certeza de tudo que a gente lê na Bíblia. Gente, eu estudo alguns comentaristas, nem eles, alguns grandes teólogos que escreveram comentários famosíssimos, nem eles concordam entre eles. Algumas passagens da Bíblia são mais complicadas, essa é uma delas. A gente vai passar por outra amanhã, tá? Mas essa é uma delas. Minha interpretação aqui, não é que Deus quer que você sofra, mas às vezes ele permite, ele deixa você sofrer. Ele deixa você sofrer para você aprender e voltar para ele, mas ele continua no controle. Verso 18, que a gente já levou um tempão aqui. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. O justo pelos injustos foi o que Cristo sofreu, o que Cristo nos ensinou. Muitas vezes nós devemos fazer o mesmo pelo nosso próximo, mesmo estando corretos, levar o erro para nós. Essa é a essência do evangelho, né? O justo pelo injusto. E nós devemos só replicar aqui o que nós aprendemos com Cristo. Levamos um pouquinho mais de tempo hoje no devocional, né? Mas é um texto complicado, a gente não pode fingir que ele não está aqui. Existem outras interpretações, nem tudo na Bíblia a gente vai ter certeza, perdão por aqueles que acham que a gente tem que ter certeza em tudo que a gente lê. Alguns textos mais complexos, eles são mais difíceis mesmo,
Então perdoe-me se eu decepcionei alguém aqui. E se você pensa diferente, coloca a sua opinião nos comentários aqui. Vamos aprender uns com os outros, tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê mais se Deus quiser. Paz.